Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo resenha pra vocês, só que dessa vez eu vou resenhar uma trilogia inteira. Eu vou resenhar a trilogia A Seleção, que é composta pelos livros A Seleção, A Elite, A Escolha e um bônus que é os Contos da Seleção. Bom, eu li essa série faz pouco tempo, eu comecei a ler o primeiro livro em março, depois eu li o segundo em abril e agora o último eu li em junho, na verdade. E eu gostei muito, gente. É uma série que conta a história da America Singer. A America Singer é uma menina de 16 anos e ela vive nesse mundo futurístico, né? E é meio que uma distopia, porém não tão focado na distopia, isso eu vou comentar depois. Existe esse país, Illéa, tem vários novos países, tem Illéa, Nova Ásia, mas o livro se passa em Illéa. E ele é como se cobrisse ali a América do Norte, tipo Estados Unidos, Canadá e tal. E ele veio depois da Quarta Guerra Mundial, então meio que teve a guerra e agora as pessoas, né, criaram outro sistema de governo. E na verdade esse sistema do futuro é um sistema bem passado. Eles usam a monarquia absolutista, então é um país com rei, rainha e príncipe. E o país é dividido em castas, então tem desde a casta 1, que são tipo os mais reis, né, tipo os poderosos, até a casta 8, que são tipo os mendigos abandonados. E ela é da casta 5, ela é tipo mais ou menos, sabe? E ela faz parte da casta de artistas, então por isso que o nome dela é Singer, porque ela sabe cantar muito bem. E a América, ela vive normalmente, assim, ela gosta da vida dela porque ela não vive miseravelmente. Ela não é que nem a Katniss, que vive no pior distrito. Não, ela não vive na pior casta. Ela também não é boa de vida, não, mas eles vivem normalmente. E aos 16 anos ela tem um namorado de uma casta inferior, a casta 6, e ele se chama Aspen. E o Aspen, ele é... Gente, quem leu os Jogos Dourados? O Gale é o Aspen na Seleção. Sério, eles são iguaizinhos porque eles são bem pobres, mais pobres ainda que a protagonista. E eles têm uma grande família pra cuidar e muitos irmãos, e eles são bem pobres. E eles namoram há um tempo escondido, porque tem todo um problema entre namorar pessoas de castas diferentes e tal. E a mãe dela não aceita que a América seja pobre assim para sempre. Então ela fala assim, não, você vai participar da seleção. E a seleção é tipo um reality show em que 35 garotas do país inteiro são selecionadas e levadas para o palácio. E lá elas têm que competir pelo príncipe, né? O príncipe vai ter que escolher uma dessas 35 garotas pra virar sua esposa e consequentemente rainha. Então todas as meninas de Leia querem muito participar da seleção, mas não a América, porque ela tem o Aspen e ela gosta da vidinha dela. Porém a mãe dela obriga ela a ir, tipo, só se inscrever, sabe? Porém, como, né, previsivelmente ela é selecionada, ela é uma das 35 garotas que foram escolhidas e ela vai para o palácio. Em América, com o tempo, ela se acostuma e ela começa a virar amiguinha do Maxon. Ela usa a proposta de ajudar ele a escolher uma boa garota. E com essa aproximação deles, ela pede para que ele não mande ela embora por enquanto, porque ela vai ajudar ele. E isso vai deixando os dois se conhecerem ainda mais. Esse é o plot do primeiro livro, é mais ou menos a sinopse que eu consigo dar para vocês. A história vai se desenrolar a partir daí, obviamente vai se criar um romance entre o príncipe e a América. E é claro que a gente vai ter um triângulo amoroso. E vai se desenvolver bastante no concurso, porque nesse primeiro livro passa boa parte do concurso. E tem também o lado da distopia, que não é tão focado, porque, assim, as castas, elas não permitem as pessoas serem livres e felizes, porque se você é da casta 8, você é um mendigo, se você é da casta 7, você é miserável, se você é da casta 6, você é pobre. Quem nasce em cada casta fica naquela casta pra sempre, então é meio difícil. E há poucas exceções em que dá a proximidade de casta. E a seleção, e também algumas pessoas não concordam muito com a seleção. O rei faz algumas coisas que algumas pessoas acham tipo meio... E tem os rebeldes, que os rebeldes são pessoas que se juntam para atacar o palácio de tempos em tempos. Mas a distopia não é tão focada, principalmente nesse primeiro livro. Ela é bem focada no romance. E eu devo dizer que eu gostei do livro, mas eu não achei tudo isso. Eu dei 3 estrelas pro livro e é um livro legal, sabe? Ele me agradou, gostei de lê-lo.
O romance ele é muito bem desenvolvido, a autora escreve bem fluentemente, ela te prende. A história é bem feita, sabe? Mas não é algo que, mudou minha vida, não. A capa é muito linda mesmo. Ela é bem feminina, mas assim, eu tinha bastante receio de ler a série por achar que não gostaria tanto, porque eu achei que o romance seria muito focado. Ele é realmente bastante focado, mas tem todo o lado do concurso que é bem legal, a lado da distopia que é pouco, mas tem e, né, ajuda. Então por isso que pra mim foi um 3 estrelas, mas eu acho que se você gosta de romance, você provavelmente vai amar esse livro. E ainda mais que ele tem um pouquinho de distopia, ação ali, aquelas intrigas, então é uma coisa bem legal. E eu recomendo a seleção, mas não vai esperando muita coisa. Bom, agora falando de A Elite, que é o segundo livro. Agora fiquem tranquilos, porque a resenha vai continuar sem spoilers do livro A Elite. Então, se você não quiser se você não leu a seleção ainda, o primeiro livro, pare, porque eu vou dar spoilers de A Seleção. E agora vamos pra resenha de A Elite. Em A Elite, a seleção continua e agora existem apenas 6 garotas, e agora vai focar bastante em cada uma delas, porque elas vão acabar tendo bastante seu espaço, vai contar um pouco da história de cada uma. E nesse livro o Aspen será bem mais focado que no anterior. A Kara ela vai dar bastante espaço pro Aspen para deixar os leitores ainda mais em dúvida se eles são Team Aspen ou Team Maxon. Lembrando que eu sou totalmente Team Aspen, porque pra mim o amor entre o Maxon e a América não teria existido naturalmente, ela teve que ir pra seleção, é meio que um amor forçado, mas sei lá, eu prefiro o Team Aspen e eu tenho alguns motivos, mas eu também curto o Maxon, mas eu prefiro o Aspen. Então a autora ela foca bastante no Aspen, não que o Maxon fique de fora, ele aparece bastante ainda, mas ela mostra ainda mais um pouco da relação entre a América e o Aspen e a relação entre a América e as outras meninas. Os rebeldes eles vão fazer alguns avanços ainda nesse livro e eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho pra contar pra vocês. Nesse livro a gente tem umas cenas bem mais legais que no anterior, umas cenas bem dramáticas, chocantes, umas cenas de ação bem boas. Como eu sou o Team Aspen, eu gostei bem mais desse livro do que do anterior, porque o anterior focou bastante no Maxon. E o Aspen agora, como ele volta como guarda nesse livro, agora ele tá perto ali pra poder desenvolver o triângulo amoroso. Foi uma boa sacada fazer o Aspen como guarda, porque daí fica o guarda, o príncipe e a candidata, a América. Então eles estão um perto do outro, os três no mesmo ambiente. Isso é muito legal, porque há uma tensão assim, isso é bem legal. Os personagens deles são bem desenvolvidos aqui, principalmente as 5 garotas. A América continua uma boa personagem, pra mim ela é uma personagem indecisa como todas as outras, né, personagens da literatura YA. E ainda mais quando se fala de romance, então, mas eu acho que ela não é tão exagerada, as dúvidas dela pra mim são bem reais. O Aspen ele tem uma personalidade muito legal, por mais que ele seja pra mim muito inspirado em Gale, eu gosto dele. E o Maxon ele é forte, ele tá aprendendo, ele erra também. E os três eles cometem erros, e o Maxon nesse livro, gente, ele tá insuportável, porque ele faz cada babaquice, que teve uma cena que, né, quem leu sabe, que ele fez uma babaquice com a América, que, gente, nossa, odiei aquilo. E aquilo reforçou ainda mais meu Team Aspen aqui. Mas eu gostei ainda mais desse livro, porque ele foi muito divertido, ele me prendeu bastante. E segue a fórmula da seleção. Isso me deixou muito animado com a série. E eu fiquei muito empolgado para a escolha. Mas antes eu vou resenhar os contos da seleção. Lembrando que eu dei 4 estrelas para a Elite. Agora, sobre os contos da seleção, que é um livro bônus da série. Se você não quiser ler, não precisa, mas é um livro bônus bem útil. Eu acho que vale a pena, quem gostou dos 2 primeiros livros, ler logo depois desse aqui. Eu recomendo que você leia os contos da seleção antes de A Escolha, porque os contos da seleção trazem 2 contos, que é O Príncipe e o Guarda. E eles servem para te deixar ainda mais em dúvida do que a Kiara Cass vai fazer com esse triângulo amoroso. O Príncipe, que é o primeiro conto, ele vai contar um pouco da história de A Seleção
pela visão do Maxon, e depois o guarda vai contar um pouco da história de Aelith pela visão do Wesker. Então, são umas 100 páginas cada conto, então, né, é um contão, né? E vale a pena porque ele conta várias coisas legais, principalmente no conto do guarda. Eu recebi várias informações sobre a vida dos guardas e tem bastante ação e também legal. E o príncipe conta um pouco da história dele antes da seleção, então isso é bem legal também. Então vale a pena ler. E depois os bônus no final do livro são bem legais, tem tipo as playlists, as músicas que ela ouviu para cada capítulo. Isso eu acho meio inútil, nem li na verdade. Mas nós temos 3 capítulos de escolha. Tem várias outras coisas, tem as cartas das meninas, blá blá blá. E o que eu achei mais legal é a entrevista com Kiera Cass. Porque, gente, essa autora é uma fofa, ela é muito legal. E a entrevista dela é bem legal, não é uma entrevista inútil, não. Tudo nesse livro é útil, gente. Então, sério, se você gostou dos 2 primeiros livros, recomendo os contos da seleção. E agora, falando do último livro, que é a capa mais linda de todas, A Escolha, que foi lançado há pouquíssimo tempo, dia 5 de maio, e eu li agora em junho, e como eu tava ansioso, gente. A Escolha vai continuar a história da Aelith, e a Aelith, o livro terminou com a Celeste, a Chris, a America e a Elise, então agora tem 4 garotas em A Escolha, e vai continuar dali. Agora a distopia ela será muito mais focada, não muito mais, mas ela será bem mais focada. A Kiera Cass tenta desenvolver ali uma coisa com os rebeldes, então ela apresenta muito mais sobre os rebeldes pra gente, tudo que ela dá visão de alguns rebeldes, não que os rebeldes narrem, mas ela apresenta personagens rebeldes pra nós. E a história vai se desenrolando, a seleção ainda não tá perto de acabar, ainda tem várias coisas pra acontecer, e o fim vai demorar pra acontecer mesmo, todas as revelações finais. Algumas coisas trágicas acontecem no meio dessa história e os rebeldes eles tentam ser desenvolvidos, a distopia também, o romance ele anda e é isso. E a série acaba nesse livro. Agora vamos para a minha opinião. Esse foi o livro que eu menos gostei da série. Eu acho que eu tô entre 2,5 estrelas e 3 estrelas, porque definitivamente foi uma decepção pra mim. Eu realmente achei que ia ser muito mais legal e eu tenho alguns pontos a comentar. Primeiro que o livro ele é muito estranho, parece que ele foi escrito com pressa, mas né, eu não sei, pra mim a Kiera Cass teve tempo de escrever esse livro. Outras vezes eu senti ele muito preguiçoso e outras vezes eu senti o enredo dele muito fraco, sabe? Que não parecia a mesma história dos outros 2. Sei lá. Primeiro que ele começa 100 páginas, bem corridas, bem legal, começou bem legal. E ele apresenta ali os rebeldes no comecinho. E ele tenta desenvolver a distopia logo no começo, nas 100 primeiras páginas. Isso eu achei bem legal. Porém essa coisa dos rebeldes, que ela é apresentada por meio de 2 personagens que são apresentados na América, eles simplesmente são esquecidos, sabe, das últimas 200 páginas. E sabe, ficou estranho porque as primeiras 100 páginas elas são tão focadas ali na coisa dos rebeldes que depois não é. E eu achei muito inconsistente isso, eu achei bem estranho. E depois ela é muito focada na seleção em si, é meio que como se tivesse tido uma pausa na seleção, no concurso, e depois ela terminasse ali. E sabe, é gigante, são 200 páginas de concurso. E a gente já teve umas 500 páginas de concurso nos outros 2 livros. Então eu sinto que um pedaço desse livro devia estar, na verdade, em Aelith. E o final mesmo, devia ter deixado aqui. Nem que o livro fosse menor. Ou que ela desenvolvesse melhor os pontos que deviam estar nesse livro, que é a conclusão da distopia. E, sabe, a conclusão mesmo do concurso. Não o concurso se desenrolando ainda. Eu achei muito estranho, porque as 200 páginas do concurso foram as páginas mais chatas do concurso pra mim. Não foi uma reta final emocionante. E aconteceu uma coisa ali no meio, gente, porque ela mata pessoas. E aconteceu uma morte ali no meio, né? Um spoiler contar que ela mata pessoas, né? Isso é óbvio. Mas aconteceu uma morte no meio que eu achei tão sem sentido, mas tão sem sentido, que, sabe, não tinha por que matar aquela pessoa. Mas ela matou e ela dá uma explicação tão tosca.
e parece que ela foi feita apenas para mostrar certas coisas para América que levarão a certas revelações no final. Então parece que uma coisa foi feita só para levar a outra, e parece que aquilo não era pra estar ali, né? Que a Carrie simplesmente sentiu preguiça de pensar em outra coisa e colocou aquela morte ali, sabe? E dane-se os leitores. E a explicação da morte é mó ridícula, sabe? E mesmo as outras mortes ocorridas no livro são todas muito batidas e muito estranhas. Eu acho que, por ser pela visão da América, atrapalha um pouco, porque ela não vê a maioria dessas mortes, mas ainda assim eu acho muito estranho. E tem uma morte que ela vê e ela comenta e depois ela, sabe, dá uma explicação, fala que, sabe, gente, achei muito feio. E o pior é que essas 100 páginas corridas, 200 páginas muito chatinhas, e as últimas 50, acontece tudo que era pra acontecer no livro inteiro, acontece naquelas últimas 50, sabe? É coisa atrás de coisa. E eu não, e sabe, eu tava na página, faltavam 10 páginas pro livro, ela ainda tava resolvendo as coisas. Como que ela ia acabar, gente? Mas no fim ela conseguiu acabar bem. Ela acabou bem o romance, o triângulo amoroso terminou bem legal, gostei, fiquei satisfeito. E era o que ela propôs desde o início, né? Fazer uma história de romance. E ela concluiu bem a história de romance. Porém, a parte de desenvolver a distopia, de desenvolver várias coisas, pra mim ficou bem rasa. E eu definiria a escolha como superficial. Mas o epílogo é muito lindo, então vale a pena terminar a história. Se você já leu todos os livros, leia a escolha, mas não vá com muitas expectativas, porque não é tudo isso. No geral, eu dou 3,5 estrelas pra série. E eu dou 3,5 estrelas, mas por enquanto eu tô muito empolgado com essa série, eu gostei bastante. Eu até penso em comprá-la, talvez no futuro, pra ter os meus livros da série. E ela vale muito a pena, então eu vou recomendá-la muito pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tentei fazer ela o mais completa possível, porque eu estou muito mesmo empolgado com essa série. E se vocês leram, principalmente o último livro, comentem aqui comigo embaixo. Não se esqueça de deixar avisado no spoiler, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem em gostei, compartilhem o vídeo e até a próxima. Tchau, gente!